hoje vamos falar de algo muito interessante. Vamos falar sobre chaves espirituais, amém? Mas antes, não sei se tem um desses, esses panfletos, se fala panfleto, não? São panfletos sobre a conferência que eu vou agora, esta semana, a Estados Unidos. É a conferência das nossas missões mundiais. E basicamente é muito animante. Este agosto estamos implantando 5 igrejas. Estamos implantando 2 igrejas internacionais. Uma em Cidade de México, outra em Paris, amém? E 3 em Estados Unidos, em São Francisco, Orlando e Boston, amém? Então vai ser um tempo muito incrível. Está em inglês, mas você pode se sabe inglês, pode ler bem e pode ver. Mas eu queria dar a vocês para que entendam as missões mundiais que temos como igreja, amém? Eu vou, esta quarta, eu viajo com minha família, vou ver meus pais em Miami. Meu pai, infelizmente, tem câncer faz 2 anos, então vou com as crianças, com meu pai e minha mãe, vou estar lá uma semana. E depois vou a Los Angeles para a conferência, amém? Amém. Então, não vou estar aqui por 2 semanas, mas Deus vai estar aqui, amém? Amém. E a semana que vem, Tyler vai pregar a palavra de Deus, amém? Amém. E a subsequente semana, Roberto vai pregar a palavra de Deus, amém? Então vai ser incrível o que Deus vai fazer. E ao final eu vou falar avisos mais detalhadamente, amém? Então hoje vamos falar sobre 2 chaves espirituais, amém? Chaves são muito importantes. Sem chaves você não pode entrar na sua casa. Não pode abrir as portas. Eu lembro algo que aconteceu comigo com chaves. Não sei se Linda lembra disso, minha esposa. Eu lembro em Los Angeles, como 2 anos atrás, Linda foi a uma loja grande, como seu nome é Target, é similar a Walmart. E ela foi com Bella à loja. Mas Bella, ela precisava, meu filho é 5 anos, ela precisava ir ao banheiro, verdade? Então, Linda chamou, como boa mãe, a Bella ao banheiro. Então, levou ao banheiro, mas ela, não sei porquê, mas tinha as chaves na sua mão. Então, ela levou ao banheiro, não? Ela fez o que tem que fazer. E Linda, com as chaves nas mãos, ela apertou o botão para descargar, não? Mas, incrível, isto é algo de Deus. Ao mesmo tempo que ela puxou, deixou as chaves cair e as chaves se foram embora também. Então, eu só tinha uma cópia das chaves do carro. E Linda tinha a cópia. Então ela me chama, Raul, tenho um pequeno problema. Que problema? As chaves foram embora. Como que foram embora? Eu fui a Target, os funcionários falam, é impossível, já estão perdidas por sempre as chaves, não? Então, foi o meu erro por não ter cópias das chaves, mas eu tive que ir a Honda, e em Honda, a loja de Honda, aí eles fizeram uma cópia das chaves, mas ao fim e ao cabo recebi as chaves, amém? Mas esse dia não pude fazer nada, o carro ficou no estacionamento de Target porque se perderam as chaves. Algo tão pequeno, sem isso não funciona o carro. Então hoje vamos falar de 2 chaves espirituais, amém? Vamos a Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Deus me mostrou uma lição naquele tempo da importância das chaves, amém? E a importância de fazer cópias.
Isaías capítulo 33, versículo 5, a palavra de Deus fala: para o Senhor exaltado, pois habita no alto, Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém. A palavra de Deus fala que o temor de Deus é uma chave. Então, o primeiro ponto que vamos saber hoje, primeira chave espiritual, temos duas, é o temor de Deus. A maioria das pessoas pensam em Deus e pensam em o amor a Deus, amém? E sem dúvida temos que pensar no amor a Deus. Mas a Bíblia fala aqui que o temor a Deus foi a chave, está falando na profecia de Jesus, amém? Olha em Isaías capítulo 11, versículo 1, fala outra profecia de Jesus. Isaías 11, versículo 1, fala: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Uau! A Bíblia fala que Jesus Cristo se inspirará no temor do Senhor. Uau! Outras versões falam que ele se deleitará no temor do Senhor. O temor do Senhor é muito importante. Amar a Deus e temer a Deus são como duas caras de uma moeda. Não pode ter uma sem a outra. O que é o temor a Deus? O temor a Deus é o temor de perder o relacionamento com Deus. É um temor bom. Por exemplo, eu amo minha esposa, amém? Com todo o meu coração. E eu nunca seria infiel a ela. Por quê? Porque eu amo a Deus, amém? Mas outra motivação de não ser infiel a minha esposa é porque se eu sou infiel, eu posso ferir o relacionamento com ela e até perder a ela. Não é assim? O temor a perder a ela me ajuda a não pecar contra ela. Amém? É o mesmo com Deus. Se temos temor a Deus, não queremos pecar contra Deus, porque não queremos perder nosso relacionamento com Deus. Alguns de nós temos um pensamento de Deus errado. Deus me ama tanto, Ele sempre me vai aceitar. Não importa o que eu faço, Deus sempre vai aceitar-me. Não é assim. Deus requer retidão de nós. Então, o temor de Deus é algo bom para nós. Me ajuda a não pecar, amém? Mesmo no seu trabalho. Você não pode fazer distúrbios no seu trabalho, problemas no seu trabalho, porque se faz, pode perder seu trabalho, amém? Então, o temor a perder seu trabalho vai ajudar a você a comportar-se bem, amém? Temor a Deus é algo muito bom. O temor a Ele é bom. O problema de nós é que tememos a todo, menos a Deus. Tememos a saúde, tememos pessoas, tememos o que outros pensam, mas não a Deus. A Deus temos que temer, amém? Isso me passou ontem a mim. Ontem me foi ao aniversário de Gabriel, amém? Filho de Roger, amém? Então, uma festa incrível, amém? Assombrosa. Mas eu esqueci que eu tenho 37 anos. Então, na festa havia atividades. Uma delas era não sei como falar isso em português mesmo. Como se fala isso?
um brinquedo que dá volta, tigelas, que você se senta e dão voltas, mas ao mesmo tempo fazem assim. E depois que vai um lado, param e vai para o outro lado, assim. E eu falei, eu não tenho nenhum problema com isso. E meu filho, Felipe, Daddy, eu quero que você venha comigo. E eu pensei, meu historial, ainda quando era mais jovem, eu sempre tinha um estômago fraco para isto. Sempre tive um estômago fraco para isto, mas eu posso agora. Não teve temor. Eu subi, uma vez, 2 segundos eu estava já louco, enjolhado, não? E a menina me estava sorrindo. Eu falei, pode parar? Ele falou, não, são crianças. E depois parou e para o outro lado. Eu não! Ela foi para o outro lado várias vezes. Ao final ela parou. Felipe, como se nada, caminhou, meu filho, 7 anos. Eu estava mareado por o resto da noite. Tinha aqui. Por quê? Porque não teve temor. Não teve temor. E deveria haver tido temor, amém? Então, mas, desde um ponto de vista sério, o temor a Deus é muito importante. E vamos ver em que temos que temer a Deus, amém? Vamos a Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. No versículo 16, Mateus 19, versículo 16. Fala: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Vamos parar aqui um segundo. Eu conto essa escritura um pouquinho engraçada. Porque aqui vem um jovem a Jesus, verdade? E ele faz uma pergunta muito importante: que farei para ter vida eterna? E Jesus fala a ele: você tem que obedecer os mandamentos. E ele pergunta: quais? Quais tenho que obedecer? Sendo uma pessoa judeia. E Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não mintas. E ele fala: a tudo isso tenho obedecido. Quem não ha mentido? Ninguém. Mas ele fala a Jesus: eu obedecido todos os mandamentos. Me falta ainda outro? Versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para entender bem esta passagem, temos que entender a cultura judaica. Jesus fala com esse homem: uma coisa falta a você. Você vende tudo o que tem, dá aos pobres,
e depois, siga-me. Mas ele era muito rico e foi embora. E Jesus fala, é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos falam, então, quem pode ser salvo? Essa pergunta não tem sentido. Por que faziam essa pergunta? Porque para os judeus, se você era rico, você era justo. Você estava bem com Deus. Porque Deus abençoa ao justo. Então, a pessoa que não era... A pessoa pobre era uma pessoa que não estava bem com Deus. Mas a pessoa rica era uma pessoa que estava muito bem com Deus. Então, ele fala, se os justos não entram no reino, quem vai entrar no reino? E Jesus fala, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. E sigamos lendo. Versículo 27. Então Pedro lhe respondeu, nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Por ocasião de regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Uau! Que a escritura! O que está falando Jesus aqui? Pedro fala, e Pedro sempre falava, ele fala, hemos deixado tudo por você, Jesus. Jesus fala, exatamente. Vocês que han deixado tudo, pais, mães, casas, irmãos, receberão neste mundo muito mais. Mas na vida eterna, o mundo vindouro. Amém? Amém? O ponto é, esse homem rico tinha uma coisa que o separava de Deus. Sua vida era boa, em geral, amém? Mas havia uma coisa que o separava de Deus. Todos nós, se vamos à igreja, não somos pessoas que estamos matando pessoas, roubando, verdade, não? Somos pessoas, desde certo ponto de vista, bonzinhas, usando a palavra brasileira. Mas todos nós temos uma ou duas coisas que nos afastam do reino de Deus. Quais são essas coisas? Qual é a coisa para você? Para alguns é dinheiro, mas não para todos. Para outros pode ser a bebida, drogas, a impureza sexual. Para outros pode ser os medos. Fica com tanto medo. Falta de compromisso para outros. Para alguns pode ser os estudos. Eu quero fazer isto e isto, mas não é nada mais importante que isto. Para outros pode ser até a família mesma. Qual é a coisa que separa a você de Deus? Você tem que ter temor de aquele que o separa de Deus. Amém? Eu penso em um casal incrível, em Junior e Levi, que foram batizados a semana passada, né? Junior e Levi foram batizados o domingo passado, amém? Depois do nosso culto no parque, tivemos um culto incrível no parque. Nos juntamos no parque, tivemos um culto, e depois jogamos futebol, amém? Aí Roberto, com suas habilidades futeboleiras, não? Corintiano aí jogando, não? Depois jogamos um jogo mais americano, Ultimate Frisbee, com uns frisbee, jogamos, mas passamos muito bom. Todos trouxeram comida, amém? Foi incrível. Ricardo, ele fez, como se fala em português? Ele mesmo fez como 30 ou 40 bombons de chocolate. Cheios de diferentes coisas, como doce de leite, sólido. Uau, todos estávamos... Eu comi como 4 desses. Malcolm comeu como 20, não?
Mas o mais incrível do dia e o cristianismo divertido, amém? Se você não está passando bem no cristianismo, é um problema, amém? Mas sem pecado, amém? O melhor do dia foi que, ao final do dia, eles foram batizados na piscina de sua irmã. E foi incrível porque Júnior e Lenny, como todos nós, tinham uma coisa que tinham que deixar para ser discípulos. Para eles era o medo. Especialmente mais para Lenny, amém? Mas Júnior foi muito paciente com ela, como bom esposo, amém? E foi incrível porque ela tinha muitos medos. Internet, aí artigos sobre nós. Sim, verdade. Ela estudou a Bíblia, mas teve problemas, mas ela decidiu vencer seus medos e ser uma discípula, amém? Amém. Então, se eles puderam, quanto mais nós, amém? Então, eu quero animar a todos nós, que é essa coisa que nos separa de Deus? Para mim, era muito fácil quando eu estava estudando a Bíblia, muitos anos atrás, quando eu tinha 22 anos. Impureza, coisas sexuais, esse era o meu. Masturbação, pornografia, coisas que eu não queria deixar, mas quando estudei a Bíblia, me arrependi e deixei, amém? Então, qual é a coisa para você, amém? Eu quero animar a cada um de nós. Se o Júnior e o Lenny venceram, vocês podem vencer também, amém? Vamos também a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Vamos ler a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 25. Fala, certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para dar a vida eterna? Uma boa pergunta. 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Diz Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Ok, paramos aqui. Esse homem era um experto na Bíblia. E ele fala a Jesus uma pergunta muito importante: o que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus fala, ele pergunta a ele: o que você pensa? Ame a Deus de todo o coração, amém? E ao próximo como a eu mesmo. Mas ele, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: e quem é meu próximo? Para entender a cultura judaica daquele tempo, os judeus pensavam que eles eram a única pessoa de Deus. E qualquer outra pessoa de outros povos não tinha oportunidade de estar bem com Deus. Vamos ler o que acontece aqui. Versículo 30. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram nu e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Uau! A história é interessante.
um homem foi assaltado, ficava quase morto. E 2 judeus passaram ao redor dele e seguiram seu caminho. Mas um samaritano, os samaritanos eram odiados, porque não eram judeus, mas eram misturados com judeus. O samaritano, ele teve misericórdia dele, ajudou ele, levou a um hospedeiro e o cuidou dele. E Jesus pergunta, qual foi o irmão dele? E fala claramente Jesus, o homem, o que teve misericórdia dele. Algo que temos que entender é que algo que é muito importante para nós é entender que, como discípulos, temos que amar a nosso próximo. Não somente amar como a nós mesmos. Amém? E, obviamente, sem dúvida, significa cuidar das necessidades físicas. Amém? Mas a necessidade mais importante que o homem tem não é a necessidade física, ainda que é muito importante, amém? E temos que cuidar delas. Mas é a necessidade espiritual. Porque se alguém morre, não importa se é pobre, rico, se tem uma doença, o que importa é se vai céus ou inferno, amém? Então, o mais importante é as necessidades físicas. Então, se vamos amar alguém verdadeiramente, não somente temos que cuidar dele fisicamente, temos que ajudar a pessoa espiritualmente também, amém? Então, como igreja, temos que entender que evangelizar, a pregar a palavra de Deus aos não cristãos, é um tema de salvação. É um tema de ir ao céu ou inferno. Nós temos a cura para o mundo. A cura, o problema do mundo é o pecado. E nós temos a resposta, que é o Evangelho de Jesus. Amém. E temos que amar a nossos amigos, a nossos vizinhos, a nossos companheiros, a pessoas que não conhecemos. E pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Temos que fazer isso. Por quê? Porque queremos amar a nosso próximo. Amém? Amém? Por isso é que nossas igrejas, como falei ao princípio, estamos juntando dinheiro e pessoas para enviar todas estas missões. Por quê? Porque pessoas precisam ser salvas. Nosso alvo como igreja é este. E, obviamente, agora estamos reunindo semicêntrico. Nosso alvo é crescer e ter mais discípulos para começar regiões em diferentes partes do São Paulo. Sul, norte, leste e oeste. E depois implantar igrejas em outras cidades, como Rio, Belo Horizonte. E depois ir a outros países, como Argentina, Bolívia, Paraguai, Venezuela, Colômbia. E depois ir a todo o mundo. Esse é o plano de nossas igrejas mundialmente. É um plano incrível. Amém? Amém. É um plano assombroso. Mas para esse plano, você precisa ter fé. Amém? Quando eu penso em fé, há muitos exemplos da igreja de fé. Nós temos um irmão que ultimamente tem tido muita fé. E esse é nosso irmão Malcolm. Amém? Amém. Malcolm começou sozinho, evangelizando, em um lugar que talvez a maioria das pessoas falaram que talvez o lugar mais difícil de todo São Paulo evangelizar. Na USP. Amém? Ele começou sozinho. E este ano, nosso ministério se multiplicou de 0, porque para ser sozinho, não? Agora temos 4 discípulos na USP. E mais vários aqui que estão estudando a Bíblia. Amém? É incrível. Temos a Danilo, que está estudando o civil na USP. Amém? A Michele, que se converteu, que também creo que é civil. Amém? Estudando na Poli. Obviamente Mateus, ciências moleculares. Bastante inteligente. Amém? E que mais temos? E João, que está levando seu pai ao aeroporto agora, que também está estudando civil na USP. E vários estudando a Bíblia aqui também. E também hemos ido a outras universidades, mas ele sozinho. Aí, compartilhando, às vezes os irmãos ajudaram também. Mas o ponto é, São Paulo está aberto. Se Malcolm pode estar sozinho na USP, quanto mais nós?
em qualquer lugar de São Paulo. Não há lugar fechado em São Paulo, se podemos convertir pessoas na USP. Amém? Com tanto ateísmo. Dos lugares em São Paulo ficam muito abertos. Amém? E temos que compartilhar em cada lugar de São Paulo para convertir o maior número possível. Amém? Eu quero animar a nós com isso. Quero inspirar-te a que tenhas fé e evangelicemos esta semana. Amém? Então a primeira chave é a chave do temor de Deus. Amém? Só temos 2 chaves hoje. A segunda chave, e é nosso segundo ponto, é a chave do reino de Deus. Olha em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Está comigo, irmãos? Sim. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando a Pedro. E ele fala: e eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas dos Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá desligado nos céus. Jesus, é interessante, ele deu a Pedro as chaves do reino. Para que você usa as chaves? Para abrir, não? E fechar. Pedro ia abrir o reino de Deus. Vamos a Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos ver como ele abriu. Versículo 36. Em Atos 2, versículo 36, Pedro está pregando a palavra de Deus. Amém? E ele prega isto aqui. Fala, portanto, que tudo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmão, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja bautizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro fala: se vocês querem ser salvos, primeiro tem que acreditar em Jesus, amém? Depois tem que arrepender-se de seus pecados e depois ser bautizado. E no bautismo você recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo, amém? Versículo 40. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram bautizados. E naquele dia houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas. O começo da igreja, o começo do reino de Deus. 3.000 pessoas, mais ou menos, foram bautizados esse dia. Por quê? Porque responderam à mensagem. A mensagem que Deus deu por meio de Pedro, que tinha as chaves do reino. Qual é a chave do reino de Deus? Tem que convertir-se. Amém? Mas como? Primeiro tem que acreditar em Jesus. Mas não é suficiente. Depois tem que arrepender-se dos pecados. Mas não é suficiente. Depois disso tem que ser bautizado. E no bautismo, você recebe o perdão dos pecados e o Espírito Santo. Amém? Eu lembro quando eu estudei isto a segunda-feira com Mateus, antes de ele ser bautizado a terça. Mateus foi bautizado a terça-feira, amém? Como falamos. E estava repassando os estudos, porque sempre que estudamos a Bíblia com alguém, o último estudo chamamos o estudo de custo, que é o estudo de repassar tudo para ver se a pessoa está certa para as águas do bautismo, amém? E eu falei o plano de salvação e Mateus falou: tem muito sentido. Ele falou algo que foi engraçado, mas muito verdade. Como alguém não pode entender isto? Ele falou:
esse homem entende. Como alguém não... Eu falei, é o mesmo. Como alguém não pode entender? Mas por que as pessoas não entendem? Por que não entendemos? Porque nós criamos em diferentes religiões cristãs, entre aspas, que acreditam diferentes planos, diferentes partes do plano de salvação somente. A maioria no mundo protestante acredita que para ser salvo, o único que você precisa fazer é aceitar Jesus. É chegar a um ponto que você fala, uno faz uma oração e uno aceita Jesus em seu coração. Então, nesse momento, a pessoa pensa que é salvo e tem perdão dos pecados do Espírito Santo. E depois se bautiza, não para perdão dos pecados, mas somente como um símbolo. E a maioria, eu me criei assim também, em Estados Unidos, mas não é o que a Bíblia verdadeiramente ensina. Por exemplo, se você vê, olha aí, no versículo 41, eu acho que quando temos dúvidas da Bíblia, nossas dúvidas não são por doutrina, são por emoções. Porque pensamos, oh, meu pai acredita esto, minha mãe acredita esto, mas a Bíblia é bastante clara. Olha o versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram quê? Ok, então estas pessoas aceitaram quê? Que mensagem aceitaram eles? Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Essas pessoas que escutaram isto, aceitaram a mensagem. Qual foi a mensagem? Jesus é o Senhor e o Cristo. Eles aceitaram Jesus como Senhor. Amém? Mas o que tiveram que fazer eles? 38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja bautizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Muito interessante. Eles aceitaram a mensagem. Que mensagem? Que Jesus é o Senhor e o Cristo. Mas não foram salvos nesse momento. Depois tiveram que ser bautizados para o perdão dos pecados e para receber o Espírito Santo. Amém? Amém. Nossas dúvidas não são racionais, usualmente com a Bíblia. São emocionais. Pensamos que são racionais, mas não são racionais. São emocionais porque involucram amigos, familiares que acreditam coisas diferentes. Então, quando vemos isso na Bíblia, pensamos, o que eu acho que eu entendi mal a Bíblia. Não, você não entendeu mal a Bíblia, você está sendo sentimental. Amém? Então, temos que acreditar algo muito importante. Jesus é o Senhor, amém? Temos que acreditar. E a segunda chave que falei hoje é a chave do reino de Deus. E temos que ter temor de estar em doutrinas falsas. E entender que a chave do reino é uma chave bastante simples. Amém? Amém. O problema é emocional. Então, hoje hemos visto duas coisas incríveis. Hemos visto uma pregação sobre duas chaves espirituais. Amém? Primeira chave, a chave do temor de Deus. O temor de Deus não é mau, é bom. É mau temer a homens. É bom temer a Deus. Amém? E em temer a Deus, vimos uma escritura sobre que cada um de nós temos uma coisa que deixar para seguir a Deus. Também vimos que temos que evangelizar e amar nosso próximo para estar com Deus. Amém? E a última coisa que vimos hoje é que a segunda chave é a chave do reino de Deus. Como entrar no reino? Como arrependimento e bautismo. Amém? Amém? Eu quero animar a todos nós, hoje, a tomar decisões para estar bem com Deus. E tomar decisões de esta semana ter uma semana incrível para Deus. E para Ele seja toda a glória. Amém. Amém.